Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Silencioso. Eu sou Antônio Dalalana. Desde já, eu agradeço muito vocês pelo crescimento do canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, que já passam de 4.000 seguidores, e eu continuo contando com o apoio de vocês. Por isso, mais uma vez, vou pedir a gentileza que se inscrevam no canal. Vão ali no botãozinho, curtam o conteúdo, se possível, compartilhem. Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto que é um assunto intrigante. Amizade entre os animais e os humanos. Ela foi retratada sempre ao seu lado em 2009, num filme que contava a história de Rakito, ou Hachiko, porque é uma pronúncia japonesa, então a gente pode ouvir de várias maneiras. Mas se trata daquele cão aqui, Akita, né, a raça dele, Akita, que ele nasceu em 10 de novembro de 1923 e foi adotado por um professor chamado Ueno. Esse professor fazia o trajeto até a faculdade, onde ele dava aulas, pegava o trem e o Rakito ia junto com ele, esperava ele embarcar no trem, voltava para casa. No horário do professor chegar, ele ia até a estação, esperava o professor para recebê-lo. O filme é muito lindo, é muito bonito. Eles tiveram uma vida de 16 meses. E quando ele recebeu o cão, ele até, na época, recebeu via trem também. Ele até achou que o cão não tinha sobrevivido, ele achou que foi uma viagem longa. Ele recebeu o cão e ele conviveu por 16 meses. Em 1925, o professor embarcou na estação e, enquanto estava dando aula na universidade, teve uma parada cardíaca, veio a falecer. Rakito ficou na estação esperando, entrou noite adentro, dia, e não voltou mais para casa. Buscavam ele, levavam ele e ele voltava para a estação. E assim foi por longos 9 anos, enfrentando frio, chuva, neve. Em 1935, foi no dia 8 de março, ele faleceu. Ele faleceu ao lado de uma estátua que havia sido construída na própria estação onde ele costumava ficar. Ele deitava do lado da estátua e ali ele faleceu. Essa estátua, até alguns anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, todo o Japão pegou suas estátuas, pegou tudo que tinham para transformar em material bélico. E a estátua dele foi reconstruída anos depois. E a história interessante também, que me intrigou nesse assunto, é que o corpo dele do cão foi dissecado, ou seja, empalharam ele, e ele está no museu até hoje. Quando ele foi enterrado do lado de seu fiel companheiro, o professor Ueno. Como eu falo sempre de uma forma resumida, eu aconselho vocês, se querem saber um pouco mais sobre essa história, sempre ao seu lado. 2009, um filme muito interessante. Eu estou contando essa história hoje porque eu presenciei uma cena um pouco parecida. Então, primeiro eu coloquei a cena do nosso personagem bem conhecido e agora vou, em curtas palavras, contar a cena que eu presenciei. Eu presenciei no interior o seu maneco, todo final de tarde, tomava seu banho, ia até uma praça, onde se encontrava com amigos, e ali tinha roda de chimarrão, tomavam
um traguinho ali, uma bebidinha, jogavam damas, e a sua cadelinha pretinha, o nome da cadelinha era Pretinha, sempre acompanhando o seu maneco, naquele trajeto praça, volta. Um dia seu maneco foi para a praça, e lá teve um mal súbito, veio a falecer. Ele era tão conhecido nessa cidade do interior, que lá foi sepultado, fizeram um sepultamento na praça, e depois levado um cortejo até o cemitério, e a Pretinha acompanhou da praça e foi até o cemitério. E por muitos anos, até vir a falecer, a Pretinha, no mesmo horário, fazia o trajeto até a praça, chegava, cheirava todos os amigos do seu maneco, não via o seu maneco, fazia o trajeto até o cemitério. E lá ela dormia. De manhã voltava para casa. É uma história bem interessante, real. Então eu contei uma história que a gente viu num filme e uma história que a gente viu na nossa vida real. Tá, meus amigos? Como sempre, conteúdo resumido, e depois, se vocês se interessarem pelo conteúdo, vocês vão lá e procurem. Mas esse eu aconselho muito, tá? Fiquem bem e muito obrigado por estarem comigo. Amanhã a gente se encontra.